Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite. Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Hoje eu quero estudar com os irmãos a última das 7 cartas. Hoje nós vamos estudar a carta endereçada à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 22. Na nossa última devocional, nós estudamos a respeito da carta à Filadélfia. Filadélfia, uma igreja amorosa, paciente, uma igreja fiel. A igreja mais jovem das 7 igrejas do Apocalipse. Embora pequena, embora sem expressão, foi uma igreja que só recebeu elogios. Os maiores elogios de Jesus, que nós podemos encontrar nas cartas do Apocalipse, foram endereçados à igreja de Filadélfia. Portanto, o santo, o verdadeiro, aquele que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, elogiou aquela igreja jovem, aquela igreja simples, mas aquela igreja perseverante e fiel. Por causa da perseverança e da fidelidade daquela igreja, a porta da graça estaria sempre aberta para aquela igreja e nunca ninguém iria poder fechá-la. Hoje nós vamos estudar então a igreja em Laodiceia, uma igreja sem fervor, uma igreja morta espiritualmente. Como a igreja de Sardes, a igreja também de Laodiceia só recebeu censuras. Aquela igreja que de fato não estava mais fazendo a diferença e nem sendo diferente na sociedade. Aquele que anda entre os candeeiros e que conhece a igreja, aquele que lê o texto e o contexto, aquele que vê não somente a cara, mas vê também o coração, aquele que entende a respeito do povo e da cultura, aquele que conhece as ações e as motivações. Esse reprovou as obras da igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, na realidade, tinha tudo a ver com a igreja. A igreja e a cidade, elas tinham muita coisa em comum. A igreja havia se secularizado e, portanto, tinha perdido a sua utilidade, a sua força, a sua diferença naquela sociedade. A cidade de Laodiceia, ela ficava entre as cidades de Colossos e também a cidade de Hierápolis. Hierápolis nós tínhamos, e tem até hoje lá na Turquia, as fontes de águas termais, águas quentes, eram águas terapêuticas. E lá em Colossos, a água fria, que também tinha valor terapêutico. E no meio ficava a cidade de Laodiceia. Laodiceia não tinha água própria, não tinha fontes de água e, portanto, tinha que importar água, tinha que receber água da cidade de Hierápolis, que vinha através dos aquedutos. E essa água saía quente lá de Hierápolis e quando chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E exatamente por isso ela perdia então as suas propriedades terapêuticas e ficava muito imprópria até para o consumo humano. As pessoas tinham que se acostumar com aquilo, senão quando iam beber aquela água, muitas vezes faziam vômito. E aí a gente entende o que Jesus queria dizer, né? Isso explica as palavras de Jesus quando ele diz: quem dera fosse fria como as águas de Colossos, ou quente como as águas de Hierápolis, mas tu és morna, vomitar-te-ei. Agora dá para você entender o que Jesus está dizendo. Por outro lado, essa cidade era uma cidade muito famosa, era a mais famosa da Ásia Menor. E boa parte, aliás, a maior parte dos habitantes dessa cidade era formada por pessoas ricas, e orgulhosas por isso. E diziam, por exemplo, essas pessoas diziam que não precisava de nada e de ninguém, nem do governo. A cidade e a igreja se orgulhava do seu ouro e ostentava riquezas, mas aos olhos de Jesus eles eram pobres espiritualmente.
Nos tempos de João, a cidade era o maior centro têxtil da Ásia. Lá se fabricava a famosíssima lã aveludada extraída das ovelhas negras, a conhecida lã negra brilhosa. Saía lá de Laodiceia, era exportada para o mundo daquela época, a peso de ouro. Isso explica as palavras de Jesus também, quando Jesus diz: te aconselho que te vistas com roupas brancas. Quer dizer, o que eles tinham de famoso lá era a lã negra. A cidade também abrigava naquela época um centro de medicina, a maior escola de medicina da época, e ficou muito famosa pela descoberta e fabricação e comercialização de um colírio famosíssimo chamado colírio de Laodiceia, poderoso unguento indicado para várias doenças oftalmológicas. A cidade se orgulhava de seus colírios, mas na visão de Jesus, eles estavam cegos. A igreja de Laodiceia, como a cidade e também como a igreja de Sardes, ao invés de influenciar o mundo, a igreja estava sendo influenciada por ele. Assim, a cidade e a igreja se tornaram opulentos, autossuficientes, cheios de soberba. É o caso, então, desse contexto. Jesus se apresenta aqui como aquele que é verdadeiro, que é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. A palavra amém, que aparece aí no versículo 14, significa verdade. Aparece cerca de 126 vezes no Novo Testamento com essa função confirmatória. A expressão em verdade, que o próprio Jesus usa lá em João 15, verso 1, e largamente Jesus usa em outros lugares, lá é amém, amém, e significa verdadeiro, verdadeiro, em verdade, verdade, o Deus do amém, ou seja, o Deus da verdade. Então, esse que sabe todas as coisas, que é verdadeiro, é que está reprovando as obras de Laodiceia. Diz lá, o princípio da criação refere-se ao fato da autoexistência de Jesus, né? Jesus como Deus e também como co-criador. Depois tem a declaração de conhecimento. Ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Conforme eu já expliquei, na realidade aqui Jesus não está falando de espiritualidade, até porque ele não iria elogiar a frieza espiritual. Ele está falando de utilidade. A igreja tinha perdido a sua utilidade, aquela mornidão, aquela indiferença estava realmente prejudicando a igreja. E por isso Jesus, quem deras tivesse as propriedades, né, de Colossos ou de Herápolis. A reprovação aqui, assim que és morno, nem és quente nem frio, versículo 16. Então, nós estamos vendo aí que era uma igreja descuidada, uma igreja indiferente, uma igreja de caráter débil e, portanto, era morna. Como morna, repulsiva. Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te. Então a igreja estava sofrendo da soberba, da autossuficiência que a cidade tinha. Diz o texto que ela se dizia rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Mas aos olhos de Jesus, ela era pobre, era infeliz, miserável, cego e nu. Olha que coisa. Então eles se orgulhavam de ter o melhor colírio, mas Jesus disse que eles eram cegos. Orgulhavam de ter as melhores vestimentas, a indústria têxtil famosíssima, mas Jesus disse que eles estavam nus, precisavam se vestir e vestir de vestidura branca, referindo-se serem lavados no sangue do Cordeiro. Né? E o conselho que aparece aqui no versículo 18 diz: aconselho-te que compres de mim ouro refinado, né, pelo fogo para te enriqueceres. Então eles orgulhavam do ouro deles, mas o ouro deles não podia comprar a salvação. Né? Como eu disse, se orgulhavam das vestiduras, das roupas que eram produzidas lá, mas precisavam de roupas verdadeiras. E por fim, o texto diz claramente, né? E eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
versículo 19. Mesmo repreendendo aquela igreja, Jesus mostra a sua graça. E aquela mornidão, aquele relaxamento poderia ser corrigido com o zelo. E aquela soberba poderia ser corrigida com o arrependimento. Então Jesus os chama a serem zelosos e a se arrependerem. E o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Paradoxalmente, terrivelmente, inacreditavelmente, né? O texto deixa claro para nós que Jesus estava para o lado de fora, né? Estava para o lado de fora, batendo e querendo entrar. Muitas vezes acontece isso. E a minha oração é que isso não aconteça na sua casa. Que Jesus esteja para o lado de dentro. E que a graça do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe e abençoe sua casa em o nome de Jesus.